Tem uma coisa aqui, gente, que eu pensava logo no início da pandemia, será que essa situação toda essa pandemia, ela vai interferir na violência social, violência urbana, violência com a qual a gente já está, infelizmente, tão habituado? Será que ela mexe com isso? Ela interfere nesses resultados? Ela pode, eventualmente, eu imaginei assim no princípio, pode diminuir, inclusive, esses índices, pode desestimular, né, os marginais e tudo mais com relação às suas práticas delituosas? E aí? A Universidade Federal de Sergipe divulgou o resultado de um levantamento sobre os impactos da pandemia nos índices de violência no estado. E a pesquisa mostra que entre abril e dezembro do ano passado, houve, aí é que está, uma queda da criminalidade. E quais são as razões que levam a essa queda? Por que houve essa diminuição? O que aconteceu com a criminalidade? Vamos entender? Balança aí. A análise observou os impactos de programas de transferência de renda como Bolsa Família e Auxílio Emergencial, além dos níveis de isolamento social nos números da criminalidade em Sergipe. O estudo leva em consideração 4 tipos de crime: homicídios dolosos, violência doméstica, roubos e furtos, no período de abril a dezembro de 2020. O isolamento social ele impactou furtos e roubos, mas com um impacto muito pequeno. Então, por exemplo, vai aumentar 10 pontos percentuais do isolamento social, vai diminuir 3 furtos. No caso dos programas de transferência de renda, o que a gente percebeu, o pagamento do auxílio emergencial, se a gente aumentar R$1.000 por pessoa, o pagamento do auxílio emergencial, isso é capaz de reduzir 12 furtos, ou foi capaz de reduzir 12 furtos no estado. O Bolsa Família tem um impacto muito maior. Se a gente aumenta R$1.000 por pessoa no pagamento do Bolsa Família, reduz em 228 casos de furto e 328 casos de roubo. De acordo com a pesquisa, ao contrário do que se esperava, o isolamento social reduziu os casos de violência doméstica. Mas o pesquisador alerta que esse resultado pode estar ligado à falta de registro. E, na verdade, o que reduz é o número de registros. Confinados sob o mesmo teto, agressor e vítima, fica mais difícil para a vítima sair, fazer uma denúncia, ainda que ela possa fazer pelo telefone ou pelo computador. E também o temor de se deslocar a uma delegacia e, de repente, contrair o Covid. Então, na verdade, o que a gente percebeu foi uma diminuição no número de registros, não necessariamente no número de casos de violência doméstica. Os dados também mostram que a manutenção de programas de transferência de renda contribuíram para a redução no número de roubos e furtos. Quanto ao crime de homicídio, embora o Estado tenha registrado uma redução no número de casos em 2020, o estudo apontou que não houve impacto em relação à pandemia. A gente percebeu que não tinha um impacto importante do isolamento, até por falta de variáveis importantes no modelo. Nós usamos dados mensais para os 75 municípios sergipanos e muitos dados importantes não estão disponíveis. A gente não sabe, por exemplo, qual é o PIB de um município num mês. Esse é um dado que é só disponível anualmente. Então, o modelo, por estar incompleto, não nos permitiu captar algumas variáveis com relação ao homicídio, mas o que a gente percebe é que isso a gente sabe também, que a dinâmica dos homicídios está muito ligada à ação do crime organizado, das facções criminosas, ou seja, a pandemia não foi capaz de impactar o nível de homicídios em termos de causa, embora a gente tenha tido em 2020 uma redução nos homicídios em Sergipe. E você sabe uma coisa que sempre me chama a atenção? São todos esses dados, aí você vê os números, eu aprendi isso com pesquisa. Pesquisa Ibope, rádio, televisão e tal, você tem que saber ler, não são os números. É a interpretação relacionada aos números. Nesse caso específico de um estudo sociológico de tamanha monta, é você entender o que aquilo está passando para você, o que aquilo está transmitindo, quais são as informações, digamos assim, as questões relacionadas às atividades políticas, às ações sociais políticas, o quanto essas ações podem diminuir a criminalidade, podem desestimular a entrada da criminalidade de algumas pessoas, de alguns cidadãos e por aí vai, É importante a gente entender também o que foi dito ali, a omissão no que se refere aos casos de violência doméstica. Deixam até isso, nós pedimos encarecidamente sempre, denuncie, é bom você registrar boletim de ocorrência e por aí vai. Agora tem uma outra questão muito séria relacionada à criminalidade, que tem relação direta com a impunidade.
É isso que a gente tem que entender e as diferenças sociais que existem no nosso Brasil que levam sim à criminalidade. E essa percepção, esse entendimento de que o crime de certa maneira compensa. E você vê, eu vou ter que chegar a esse ponto, a questão relacionada à política brasileira. Você vê a essa generalização, né, da corrupção, né? A corrupção que graça no país inteirinho. É uma roubalheira que não tem tamanho, uma roubalheira institucionalizada. Então a gente observa, pois é, a criminalidade aumentou, mas a criminalidade aumentou por quê? E o que de exemplo nós temos relacionado à vida política brasileira? E o que roubam do nosso país dessa maneira indiscriminada? Acaba acontecendo isso. Opa! Você vem falar para mim que o crime não compensa? É isso que você tem que me falar? E outra também. Tem que haver uma mudança radical nesse sentido. Investimentos pesados em educação, cuidar das nossas crianças. Um investimento muito forte e efetivo no que se refere à educação. Educação de qualquer país sério, digno, educação é a solução. Temos que evoluir muito nessa questão.